Olhe para a parede que está agora do seu lado e diga: Deus te ama. A palavra de Deus fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olhe para a parede, para quem está do seu lado e diga: Deus te ama. Deus me ama. Porque essa é a mensagem do Evangelho. No livro de Lucas, nós temos a história muito conhecida dos pastores. Os pastores estavam trabalhando lá, pastoreando as suas ovelhas, quando chega um anjo e avisa para eles que o Salvador estava nascendo. Logo vem um coral gigantesco de anjos declarando que o Salvador havia nascido. E Deus estava com isso trazendo paz àqueles que ele tinha, às pessoas de boa vontade, aqueles que ele se agradava. Esses pastores foram até a manjedoura, foram até a estrebaria, foram até o local de animais em que Jesus havia nascido. Jesus escolheu, Jesus poderia ter nascido em um palácio, mas Jesus não escolheu nascer num palácio. Jesus escolheu tomar para si a nossa condição humana, para que nós pudéssemos, junto com Ele, sermos salvos de tudo aquilo que nos afastava. Quando Deus, a gente pensa muitas vezes que Deus ele foi surpreendido pela história do pecado, que Deus ele foi de alguma maneira pego de surpresa, que ele fez uma criação e que algo deu errado. A Bíblia em Apocalipse fala que o Cordeiro, Jesus, foi morto antes da fundação do mundo. Às vezes a gente não tem ideia de quão precioso é essa informação, de quão preciosa é essa informação que é nos colocada lá em Apocalipse. Sabe o que acontece? Deus já sabia exatamente o que aconteceria. Deus já sabia que Adão e Eva se afastariam dos seus caminhos e todas as maldades e todas as atrocidades que aconteceriam na humanidade. Deus já sabia. No momento da criação, antes de iniciar o processo de criação, lá na eternidade, onde não havia tempo, ele já sabia exatamente tudo o que aconteceria. E ele já sabia que a única solução para o problema do pecado da humanidade é que ele viesse ao mundo e se entregasse como um sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ter paz com ele. Então, antes de nos criar, ele nos amou de tal maneira que ele já deu o antídoto para todos os erros que nós cometeríamos. Deus colocou o homem podia acertar ou podia errar, Deus já sabia que ele erraria, mas Deus já havia dado o antídoto. Às vezes as pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento ele é diferente do Deus do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento ele é punitivo e o Deus do Novo Testamento ele é um Deus misericordioso, mas a palavra lá em Lamentações de Jeremias diz que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias. No Salmo, o salmista declara que bem-aventurado é aquele que é considerado, que é justificado por Deus a despeito das suas obras, a despeito das suas atitudes. O que aconteceu? Deus, que não foi pego de surpresa, sabia exatamente o quanto custaria colocar a humanidade na Terra, sabia o quanto isso lhe causaria de sofrimento, mas por amor a mim e a você, ele escolheu pagar esse preço. Em Lucas, no capítulo 2, no 18 e 19, todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre ela. Nós vemos Maria muitas vezes questionando, não entendendo exatamente tudo o que estava acontecendo. O anjo avisou que o filho que ela teria seria o salvador da humanidade. Mas para ela, era o seu filho que estava nascendo ali, ela não entendia exatamente quem era aquele menino. Aquele menino é aquele que foi profetizado em Isaías. Uma criança nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros. E o seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, maravilhoso Conselheiro. Este menino que havia nascido, ele era o Deus Todo-Poderoso que escolheu habitar em um corpo humano. A Bíblia nos fala que ele esvaziou-se da sua glória, ele abriu mão
de tudo que ele tinha no céu, de tudo que ele tinha no paraíso, para viver entre nós como um ser humano. Imagine um ser ilimitado escolhendo a limitação. E por que que ele escolheu a limitação? Por amor a mim e a você. Não se engane, algumas pessoas enfatizam tanto a soberania de Deus que esquecem de ler alguns versículos muito preciosos. Deus amou o mundo. A salvação, ela não é um ato de escolha unilateral de Deus. Ele é um ato de poder unilateral de Deus? Sim, com certeza. Mas ele faz essa escolha por causa do amor que ele tinha pela sua criação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia também fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou. Essa é a verdade. A salvação não aconteceu pela soberania de Deus. A salvação aconteceu pelo amor de Deus. Deus é amor. Nos ama poderosamente. Deus prova o seu amor. Às vezes a gente quer fazer a distinção do que o que Deus é, o que Deus faz, mas Deus faz exatamente o que ele é. E por ter amado a humanidade, ele escolheu vir à Terra. E esta é a verdadeira mensagem do Natal. O Natal não são os presentes que podem existir. O Natal não é as festas, as comidas gostosas que nós gostamos de comer. O Natal é a escolha de um Deus que poderia ter simplesmente destruído toda a humanidade, mas escolheu, por amor a mim e a você, vir à Terra como homem e ele mesmo morrer. Os homens não foram capazes na história de matar Deus. Alguns filósofos já quiseram matar Deus, mas é impossível. Mas por amor a nós, ele se entregou para morrer pelos nossos pecados. Mas como a morte não tinha poder sobre ele ressuscitou e hoje reina soberano, com toda a sua glória novamente, com todo o seu poderio. E hoje ele nos chama para perto, dizendo: venham, venham todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Venham até mim e vocês encontrarão descanso para suas almas. Venham até a mim e vocês conhecerão o verdadeiro sábado, o verdadeiro descanso, aquele que descansa das suas obras em Cristo. Venham a mim e vocês não vão perecer, porque, como Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. João 3,16, que é um texto que todo mundo conhece, mas todo mundo conhece exatamente porque ele é extremamente profundo e diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado, essa é a minha mensagem de Feliz Natal. Confie em Jesus. Se você ainda não tem um relacionamento com Ele, entregue-se hoje para Ele. Se você já tem, fale dessa palavra para outras pessoas. E se você quiser me ajudar através desse canal, curta, compartilhe, comenta. E agora fala para quem está aí do seu lado. Deus me ama. Deus me amou. De tal maneira, repita comigo, Deus me amou. Deus me amou. De tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, diga, Deus me amou para que eu não pereça, mas tenha a vida eterna. Feliz Natal. Jesus esteja habitando ricamente nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.